A Marvel percebeu, depois de Endgame e No Way Home, que esse modelo de utilizar suas marcas, seus IPs, seus grandes personagens já consolidados para sustentar seu filme, funciona pra caralho. Porque, vamos ser sinceros, depois de criar um boato que o Tobey Maguire, Andrew Garfield, Defoe, Molina iriam voltar para os seus papéis, fez todo o filme perto desses personagens parecer menos relevante. Essa reunião valia mais que qualquer história para Marvel, mais que qualquer história que deveria ser contada. E infelizmente, acho que pro público também. Eu vou ser sincero, eu me enquadro naquele grupo de pessoas que tá meio de saco cheio da Fórmula Marvel. Não por uma questão de torcida ou de preferir a DC ou algo do tipo, eu quero ver filme bom no cinema, já que a Marvel ocupa 80% das salas e não tem outra coisa pra assistir, que o filme seja bom. Não um filme que se sustenta em fanservice, em personagens que criaram sua fama e identidade a partir de outros filmes, esses sim super inventivos e inovadores. Enquanto esse novo não se preocupa em me entregar uma experiência que vale por si só, eu não tô interessado. Tá, eu sei, mas esse vídeo é de Doutor Estranho. O que Doutor Estranho tem a ver com isso? É que teoricamente ele seria esse próximo filme-evento da Marvel, reunindo e apresentando novos heróis, o que é de praxe, isso acontece sempre nesses filmes, e dando continuidade à ideia do multiverso, de fato consolidando e explorando a ideia. Só que antes de falar do motivo de eu ter adorado o Doutor Estranho, eu ainda vou chegar lá, é preciso falar de um fator decisivo para eu ter tido uma experiência radicalmente diferente do que eu tive com, por exemplo, No Way Home. Doutor Estranho teve alguns asteriscos na sua produção. Ela em si foi muito conturbada, teve troca de diretor por conta de decisões criativas, obviamente, houve muitos questionamentos de como deveria ser abordada essa história, e nesse processo o filme cai na mão do Sam Raimi. E é aí que eu acredito que tá o divisor de águas. Sam Raimi, diretor da trilogia do Homem-Aranha, Evil Dead, dirigiu Arraste-me para o Inferno, Darkman, um diretor que sabe imprimir sua autoralidade em filmes de grandes estúdios. Ele consolidou sua carreira dessa maneira. Então, para os insatisfeitos com a Marvel, assim como eu, viu no nome do Raimi talvez um respiro, mas nem mesmo eu imaginaria o que rolou aqui. Acho que de primeira, o mais interessante de se comentar é o ritmo do filme, que lembra muito Guerra Infinita, no sentido que existe muitas informações para serem expostas, sabe, objetos místicos, uma ameaça que se apresenta logo no início para se instaurar um senso de urgência, mas não existe necessariamente muitos desenvolvimentos dentro da narrativa. Porque o filme já existe num universo ultra desenvolvido e consolidado que é o MCU. E isso, ok, é inegável. Então há de se comparar a liberdade que existe nas cenas de ação, no caso de Guerra Infinita, com as que existem aqui. Não só cenas de ação, mas de terror também. A liberdade que esses filmes proporcionam é totalmente autoral, é a maneira de como você vai abordar esses personagens que já são consolidados, que estão no imaginário do público, mas de uma forma mais inventiva, sem amarras de conexão com outros filmes. Aqui tá toda a catarse para que os antecessores foram construídos. Toda a linguagem de cinema trash do Sam Raimi, seus movimentos de câmera super caricatos, querendo expor de forma verborrágica essas figuras míticas, é um respiro mas tão grande em comparação que a Marvel vem fazendo em relação à sua estética, porque se desprende dessa necessidade de que tudo precisa ser crível e realista. Em algumas obras eu acho essa abordagem realista interessante, como por exemplo O Soldado Invernal, que é um filme de espionagem, então você pode aderir a uma linguagem de filme de espião, ok? E trabalhar com CGI de uma forma realista, e tudo isso é muito justificável. Mas quando as coisas são tão surreais e incríveis, como magia, poderes de aranha, o CGI que a Marvel usa deixa tudo sem densidade, os carros ficam sem peso, ela não assume o fator da estranheza do CGI, a falsidade que permeia ele, que em contrapartida o Sam Raimi domina completamente. Em Doutor Estranho, o CGI é uma coisa cartunesca, como se tu estivesse vendo um desenho, lendo um quadrinho, super colorido e diverso. Em relação ao CGI da Marvel, meu parceiro Cinetru já lançou um baita vídeo sobre o assunto, eu vou deixar aqui no card na descrição.
Mas tudo isso que eu falei, essa forma de se apropriar do CGI, de certa maneira eu até já esperava. É apenas um cuidado a mais de como nos mostrar todo esse universo da Marvel, e de uma forma, é claro, mais sofisticada, mais autoral. Isso eu já esperava do Raimi. Mas a forma como ele lida com o texto, e principalmente com a mitologia do universo Marvel, foi o que mais me impressionou em toda a minha experiência. Porque é real mesmo, o Raimi trata tudo relacionado ao universo Marvel, a parte da mitologia, essas coisas, como meros objetos que ajudam a fazer o seu filme de gênero que ele busca tanto entregar ao longo da experiência. Coisas como Illuminati, que aqui representam esse fetiche por action figures que vem se tornando cada vez mais comum na expectativa do público para com os filmes, muitos fãs nem pedindo lógica dentro da narrativa para tais aparições, só querendo ver os tais atores com as roupinhas certas e pronto. A maneira de como o filme também lida com os artifícios narrativos, como MacGuffins, é tudo entregue de uma forma propositalmente superficial, como se fosse tudo uma grande piada que expõe os excessos e absurdos do MCU e, por que não, da indústria também. O que eu não acho objetivamente ruim, e essa é até uma questão delicada para eu explicar, porque, diferente de alguns críticos, eu não acredito que existam escolhas narrativas que tornem um filme necessariamente ruim. Até porque isso é muito subjetivo. Você pode não gostar de certas escolhas, mas isso não quer dizer que o filme se torne automaticamente ruim ou problemático por conta disso. O que importa de verdade é como o filme escolhe trabalhar essa determinada ideia dentro da narrativa, dentro de si mesmo. Mas por que eu tô falando disso agora? É porque eu acho engraçado alguns críticos falando que o filme é muito inchado, falando de forma pejorativa, sendo que é um filme que quer ser super inchado. Porque pra mim, a grande sacada do filme é que, de forma subentendida, ele comenta essa necessidade dos blockbusters contemporâneos de serem cada vez maiores, megalomaníacos e principalmente celebrativos, necessidade que a própria Marvel tem. Sam Raimi, nesse caso, é quase um agente filtrado que de dentro pra fora comenta a própria indústria, o que torna a experiência ainda mais fascinante. Em Doutor Estranho, Raimi cria cenas absolutamente ridículas para representar isso, e de novo, não falo isso no sentido pejorativo. O ridículo existe aqui para expor essa necessidade, o quanto essa demanda por filmes cada vez maiores, com set pieces, cenas de ação cada vez mais extravagantes, com aparições cada vez mais impactantes, como é o último filme do Homem-Aranha, que se sustenta no reencontro de figuras icônicas e em simplesmente celebrar esse acontecimento, e menos no próprio filme. Doutor Estranho evidencia como tudo isso é uma loucura, não chega a ser uma paródia, obviamente, a Marvel não deixaria chegar a esse ponto. Esses momentos são sim muito divertidos e honestos e entretêm bem o público, mas também tem essa dose de caricatura, e essa é a graça da parada toda. Ao mesmo tempo que comenta e critica a indústria e a própria Marvel nessa aventura cheia de multiversos, também admite o quão absurdo é isso tudo, e que o absurdo é a parte mais divertida também, porque é nela onde é permitido estimular a imaginação, e no caso do Raimi, toda a sua autoralidade. Digamos que é um processo poeticamente controverso e, vamos combinar, libertador também. Na mesma medida que é um filme onde as coisas são absurdamente mutáveis e modificáveis por conta dos multiversos e das infinitas versões que existem de tudo, nenhuma ideia fica absurda demais para se colocar em tela. Então o terror acaba sendo uma ótima abordagem, porque é um gênero onde o Sam Raimi tem completo domínio, mas que por conta da escala do filme, ele também se mostra desafiado como autor. De forma quase contra-intuitiva, produz esse mesmo terror B tão marcante na sua carreira, preferindo utilizar em suas cenas referências de um cinema mais barato, dentro da Marvel, que é um cinema milionário, e isso traz um efeito interessante para um filme que é tão grandioso. Não perdendo foco no que o filme quer propor enquanto experiência, fazendo de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura uma obra com muitos elementos, um ritmo super acelerado, mas muito conciso formalmente também. Claro que tudo isso que eu falei tá apoiado nos arcos dos personagens, o apelo dramático da Wanda, o trabalho envolvendo os conflitos do Strange. Claro, eu acredito que isso tá muito mais para empurrar a experiência para frente, no caso a história, a trama,
Mas eu também acredito que existe um trabalho cuidadoso em como o Raimi localiza esses personagens dentro do filme. O Doutor Estranho também, como sempre, tem que lidar com a capacidade de não controlar tudo. E isso, de certa forma, é bem identificável até, e por que não contemporâneo. Mesmo acreditando que seu arco, de novo, é mais funcional para a trama avançar do que um estudo profundo de seus conflitos divinos e metafísicos, acredito que funciona suficientemente bem. Já o da Wanda é de fato bem impactante, porque é onde o terror ganha forma de verdade, trabalhando com o trauma da personagem e materializando seus medos e anseios de forma bem visual, criando algumas das cenas mais marcantes de todo o MCU. Isso eu falo sem nenhuma dúvida e hesitação. Então, que talvez fosse só um respiro, me fez pensar o quanto os blockbusters ainda podem ser divertidos e autorais, ainda mais quando tem alguém que é tão engajado quanto consciente trabalhando nessas obras. Então, tudo que eu posso dizer para encerrar esse vídeo é: viva o farsesco, viva a falta de vergonha, o trash, o horror. Bom, viva o Sam Raimi.